E eu estou pregando sobre a crucificação, eu preguei sobre o Getsemane, eu preguei sobre o significado da coroa de espinhos, e eu tenho tentado me ater a esse evento grandioso que marca a morte e a ressurreição de Jesus, que para mim, eu falo, a cruz é uma porta de saída. A porta de entrada foi a manjedoura, a porta de saída foi a cruz, porque na cruz Jesus nos deu uma saída de uma vida de pecados, de uma vida de escravidão, de uma vida no inferno. A nossa saída é a cruz. E eu tenho ministrado um pouco sobre isso, e me veio em mente também um texto, no mesmo texto que eu ministrei na última vez, um personagem muito interessante. E eu quero, no culto de hoje, poder contar a experiência da crucificação no ponto de vista desse personagem. Por que eu pedi para colocar também o The Chosen? Eu gosto muito da linguagem cinematográfica. Eu tenho formação em publicidade, mas eu cresci trabalhando, dormindo nos estúdios da Rede Boas Novas. Já fui cameraman, já ajudei com cabo man, já fiz corte, já fiz edição. Então, como eu cresci nesse meio de televisão, de contar histórias e falar de histórias pela comunicação, eu aprendi muito, e isso influenciou muito o jeito que eu prego. Então eu tento pregar da maneira mais ilustrativa possível, da maneira mais, se assim posso dizer, cinematográfica possível, porque a linguagem do cinema e da televisão é muito interessante. Quando ele quer dar uma ênfase em uma fala, eles dão um zoom para mostrar mais expressões faciais, e eu tendo a entender como é que eu pego isso, transfiro isso numa pregação, porque não tem como dar zoom no meu rosto, mas como é que com palavras eu levo o seu pensamento e a sua audição a entenderem a importância de um texto ou de uma expressão. Então hoje me permitam pregar como se você estivesse vendo um filme do The Chosen no cinema. Eu vou pregar numa linguagem cinematográfica, no ponto de vista de uma pessoa. Nós vamos entender a perspectiva dessa pessoa sobre a crucificação, que para mim essa pessoa poderia ser cada um de nós. Cada um de nós. Pastor, quem é essa pessoa? Você está se perguntando. É Jesus? Não, porque você não poderia estar na perspectiva de Jesus. Você não aguentaria o que Jesus aguentou. Na perspectiva de Deus também não, porque a perspectiva de Deus é aquela perspectiva. Já viu aquele filme que você tem uma cena aqui, depois você pula para o outro local? Então geralmente em algumas linguagens cinematográficas, ou na maioria deles, existe a visão de uma terceira pessoa que vê tudo. Então você vê todas as conversas que acontecem em todos os lugares, então você entende a trama, e às vezes você fica aflito, porque você fala, não entra ali, porque fulano de tal está te esperando com um revólver ou com uma faca, mas fulano de tal não sabe. Nós que sabemos, porque a linguagem cinematográfica nos mostrou toda a história. Hoje não, hoje eu quero me ater à visibilidade e entendimento de uma pessoa que vive uma história de conversão. Ah, pastor, então você está me colocando como se fosse um dos discípulos? Também não, mas poderia ser. E aí eu pergunto, qual dos discípulos você é? Os que estiveram com Jesus? O que traiu Jesus? O que negou Jesus? Que isso, pastor? O senhor nem começou a ler, já está batendo. Talvez a gente se pergunte, pastor, vai ser na perspectiva dos soldados romanos, aqueles que fizeram mal, ou da multidão que falou assim, solte Barrabás e coloque Jesus no lugar dele. Porque nós temos uma tendência de se desgrudar do texto bíblico, que é um grande erro. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu não quero ler para ver a vida dos outros, eu quero ler para ver a minha vida. Onde é que eu me encaixo nessa história? Porque quando nós lemos o sacrifício de Jesus, a tendência que nós temos é, que maldade fizeram com ele? Uma multidão pedindo para soltar Barrabás e prender Jesus. Olha que soldados maldosos iam cuspindo, dando chibatadas, humilhando, pisando em Jesus, na via dolorosa. Só que se você parar para pensar, não foram os soldados que foram maldosos, fomos nós. Porque o que fez Jesus ser pendurado na cruz, não foi a maldade dos soldados, foram os nossos pecados. Toda vez que a gente olhar para a cruz, a gente não tem que perguntar, olha o que fizeram com Jesus, a gente tem que se perguntar, olha o que eu fiz com Jesus. Foi o nosso pecado que pendurou Jesus na cruz. Então se a gente fosse ler essa história, a gente não seria o bonzinho, nós seríamos os maus. E ele morreu por nós. Jesus até na cruz do Calvário
perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está falando de quem? Dos guardas que caçoavam e jogavam sortes para pegar as roupas de Jesus? Não. Sabe quem ele estava falando? De mim e de você. E não é que ele perdoa aquilo que a gente não sabia o que estava fazendo, e hoje estamos lavados e remidos por aquele que nós colocamos na cruz do Calvário. Então eu quero contar a história na perspectiva de um homem que viveu uma conversão, se assim eu posso dizer, que está escrito aqui no texto de Marcos capítulo 15, versículo 13 em diante, diz assim: e eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal ele fez? E cada vez mais clamavam: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é o local da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, a roupa, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de crucificarem. E constrangeram um certo Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Hoje eu vou ministrar contando uma história para você. Nós vamos entender a perspectiva de um certo Simão Cirineu. Como é que ele entendeu? Qual era a sua experiência com isso? Porque a experiência dele poderia ser a experiência de cada um de nós. E assim como um filme, me deixe primeiro dar pan geral para situá-lo no local e na região a qual nós estamos falando, onde tudo aconteceu: Jerusalém. Jerusalém antigo, que fica situado no Monte Moriá, e até hoje nós temos a visão da cidade antiga, um local quente, um local árido, uma cidade cercada por muralhas com mais de 3.000 anos, que ainda permanece de pé. Lá nós temos o centro de 3 grandes ou maiores religiões monoteístas, ou seja, de religiões que adoram um Deus, não necessariamente o mesmo Deus, mas um Deus: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E eles se dividem dentro daquela cidade em bairros ou em setores que são representados por essas 3 religiões. Agora, a Jerusalém de hoje, para quem já foi ou para quem não foi, a cidade antiga de hoje, que ainda é cercada por essa muralha, ela se encontra 8 metros acima da cidade de Jerusalém antiga do tempo de Jesus. Existem, claro, algumas ruas que são as mesmas, algumas esquinas que são as mesmas, mas grande parte desta cidade está a 8 metros de altura da Jerusalém do tempo de Jesus. Por quê? Porque, sendo ela o centro das grandes religiões e muito conflituosas, muitas guerras, muitos povos em algum momento invadiram Jerusalém, e a história nos conta que por 24 vezes essa cidade foi destruída, e quando eu digo destruída, nivelada, totalmente colocada ao chão. E aí toda vez que ela era reconstruída acima dos entulhos e escombros da destruição que ela vivera há tempos passados. Então destruíram, e em cima desses escombros eles faziam como se fosse uma terraplanagem e construíam em cima disso. Porque para mim, a história da própria cidade de Jerusalém remonta à história da igreja e à história da nossa vida. Porque nós podemos até cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que toda vez que Deus levanta, Ele não levanta na altura que você estava vivendo antes. Deus te levanta para um patamar maior, para um patamar melhor. Então toda vez que destruiu Jerusalém, ela era reconstruída numa nova altura. E Jerusalém era uma cidade, e é uma cidade antiga, que quem anda por ela vai andar por becos estreitos, ruas apertadas. Então Jesus, ele é preso,
ele é julgado, ele é punido, ele é massacrado, e tudo isso acontece, que nós lemos no lugar do julgamento, em uma fortaleza chamada Antônia, regida pelos romanos daquela época. Então, da fortaleza Antônia até o Gólgota, Jesus, ele anda por ruas estreitas, por locais apertados. E naquele tempo, e no mapa, quando se estuda um pouquinho, você vai perceber que é um caminho que, para percorrer e chegar até lá, você tem duas esquinas, duas mudanças de rota, duas mudanças de direção. Ao sair da fortaleza Antônia, percorrendo o que chamamos de Via Crucis ou Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu até ser pendurado e crucificado no Gólgota, quando você sai, existe a primeira esquina daquele local. Essa esquina até hoje existe e tem uma pedra muito interessante. Coloca para mim na tela. Quando você sai desse local que Jesus percorreu, você vai chegar num encontro numa esquina de uma rua que vem aqui, e dá para ver um pouquinho de uma parede aqui, outra parede ali. E você está vendo que tem uma pedra que está até gasta, está até mais marcada do que as demais pedras. Por quê? Porque a cultura judaica e desse local vai apontar que Jesus, ao percorrer, saindo da fortaleza, carregando a cruz do Calvário, quando chegou nessa esquina, ele não aguentou o peso, o sofrimento, a dor, e ele desaba ao chão. E quando ele desaba ao chão, tem um certo Simão Cirineu que o ajuda. Então Jesus, segundo diz essa cultura, novamente, eu não vou ferir o texto bíblico, mas eu quero entender o que o texto bíblico tem para oferecer, e aquilo que historiadores têm como estudo, para a gente montar uma história maravilhosa, chamada crucificação e ressurreição de Jesus. Por que que isso está marcado? Porque eles acreditam que nesse local, com uma mão Jesus se apoia no ombro de Simão Cirineu para se levantar, e com a outra mão ensanguentada, Jesus coloca nessa pedra. É por isso que ela está gasta, porque todo mundo que passa por ali, paca e bota a mão, porque todo mundo quer botar a mão onde Jesus colocou a mão. Então eles passam, e todas as pessoas que passam por esse local, fazem isso. Ali perto tem uma inscrição, que tem um desenho de um homem abaixado, ajudando Jesus a carregar uma cruz, e está escrito o nome lá, Simão Cirineu, porque eles entendem que foi nesse local que Jesus caiu, pegou na pedra e foi ajudado por Simão Cirineu, onde ele pega a cruz de Jesus e por algum tempo ele carrega a cruz de Jesus, por ruas estreitas e apertadas, assim como é apertado o caminho para a salvação, o caminho do céu. Mateus 7 vai falar, entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Por que é estreito o caminho que leva à vida? Porque foi estreito e apertado o caminho que Jesus percorreu para te dar a vida. Então nós vivemos espiritualmente o que Jesus vive fisicamente, o que Jesus vive na carne. Ele vai por caminhos estreitos até morrer e ressuscitar por você. Então, para a gente viver a mesma experiência, a própria Bíblia vai nos dizer, apertado e estreito é o caminho que leva ao céu, porque Jesus passou por um caminho apertado e estreito para te dar a vida e a salvação. Está escrito lá, Simão Cirineu, nessa rocha. A Bíblia não fala muito dele. Na verdade, nós lemos o texto e a informação mais precisa que a palavra de Deus nos dá sobre esse camarada, primeiro, é o seu nome, Simão Cirineu, ou o Cirineu. Cirineu não é o sobrenome dele, é a origem dele, é tipo Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque ele é gaúcho, logo, o Cirineu aponta para a origem. Onde foi que ele nasceu? Quem é o povo dele? Qual é a sua origem? Então, Cirineu, sendo um apelido que aponta para onde ele nasceu, ele nasce num local chamado Cirene, que é o norte da África, hoje conhecido como Etiópia. Agora, não é interessante que você tem alguém da Etiópia, da África, em Jerusalém, em um tempo que o cristianismo ainda não existe, porque o Cristo que vai fundar e iniciar o cristianismo ainda nem foi crucificado. Então, nesse tempo, qual é a religião predominante nessa região de Jerusalém? É o judaísmo.
Só que o judaísmo não é proselitista. Proselitista é o pensamento que nós temos de vamos pegar o evangelho e vamos converter pessoas. Você não vê judeu pregando o evangelho nas esquinas, convertendo as pessoas, porque eles não acreditam na pregação de conversão. Ele fala, se é para ser, vai ser, ou ele vai nascer judeu, mas nós não vamos pregar o judaísmo para converter as pessoas. Logo, se só tem judeus e eles não pregam, não evangelizam para converter, fora do ambiente de Jerusalém, praticamente 99,9% das pessoas têm as religiões de onde nasceram. Se eu estou na África, qual é a religião predominante na África? Provavelmente um africano vai ter a religião do seu país. Ele não se converteu, porque os judeus nesse tempo não pregavam para converter as pessoas. Sendo ele sirineu, ele era africano. Sendo africano, a gente pode pensar, esse camarada é pagão. O que um pagão africano está fazendo em Jerusalém, na época da festa do Cordeiro Pascal, da Páscoa dos judeus, que comemoravam o único Deus, o Deus vivo? Para mim a resposta do segundo nome, se assim eu posso dizer, está no primeiro nome, Simão. Simão é uma helenização do nome que vem de um dos filhos de Israel, ou de Jacó, chamado Simeão. Então existia uma ligação, de alguma forma, entre um dos filhos da tribo de Israel para o nome daquele camarada. E aí tem duas explicações, talvez, por causa disso. Novamente, eu estou contando uma história aqui, não necessariamente sendo assertivo com aquilo, porque a Bíblia fala muito pouco. Logo, se o nome é Simão, Sirineu, se tem uma helenização desse nome, é por duas razões. Primeiro, porque houve antigamente uma diáspora. Então muitos dos judeus foram espalhados por vários cantos da terra. Talvez um desses grupos de judeus foram para o norte da África, foram para a Etiópia, e dali foram se multiplicando, nascendo, talvez se relacionando com pessoas africanas locais, ou ele era filho e descendente de um judeu que há muito tempo estava morando naquele local. Então eles migraram para essa região. Mas tem uma segunda também. Lá em 2 Crônicas vai falar que a rainha de Sabá fica na região da Etiópia. Ela vai até Jerusalém porque ela ouviu falar muito sobre Salomão, sobre a grandeza, sobre a sabedoria de Salomão. Então ela quer entender e ver com os próprios olhos a sabedoria desse homem. E ela vai para lá e fica um período naquele local. A cultura etíope vai afirmar nos seus livros históricos passados que ela se relacionou com o rei Salomão. E logo tiveram filhos. E os filhos eram africanos judeus, que nasceram na Etiópia por causa de um relacionamento dos dois. Pastor, qual dos dois é? Não sei. Só estou colocando para você algumas possibilidades que vão tentar explicar qual é a origem de um camarada sirineu. O que está fazendo alguém do norte da África na festa do Deus dos judeus? Ele chega em abril, uma convocação que é feita para todo o povo judeu, a maior festa dessa religião, a Páscoa dos judeus. Todos os judeus nesse período iam até Jerusalém. Por quê? Porque aquele era o único local oficial que eles podiam participar da festa da imolação do Cordeiro Pascual. Iam até o Monte Moriá, onde ficava o templo. E nesse templo, o sumo sacerdote fazia o sacrifício. Ele imolava, ele cortava a garganta de um cordeiro. Judeus migravam de todos os cantos da terra para esse local, para experimentar esse sacrifício. E isso acontecia debaixo de um dos átrios do templo, que tinha um altar. Então as pessoas ficam abaixo desse átrio, e em cima desse átrio o sumo sacerdote pega um cordeiro imaculado, um cordeiro pascual, um cordeiro separado, um cordeiro que não tem nenhuma mancha, e ele faz esse sacrifício. Logo ele corta, mas por causa da pulsação do coração, esse sangue ele jorra, e os pingos desse sangue do cordeiro cai logo abaixo das pessoas que ali vieram para a festa. Alguns têm as suas vestes manchadas por este sangue. Então quando ele chega e vai entrar, a história nos diz que existia um controle na entrada dessa festa. Mulheres não tinham acesso. Apenas homens poderiam acessar esse átrio. Mas não é qualquer homem. Só homens com vestes brancas e sem mancha. Eles tinham que vir com nenhuma mácula, nada que amarrotasse. Então ficavam pessoas olhando. Deixa eu ver como estão suas vestes, você pode acessar. O ingresso para a entrada dessa cerimônia era alguém que estava com vestes brancas, sem nenhum tipo de rasura. Então ao chegar eles tinham tudo isso. Porque no céu também é um pouco assim.
Não é isso? Até hoje. Nós vamos entrar no céu porque nós estamos com vestimentas alvas mais do que a neve. Acessaremos o céu porque o sangue do Cordeiro nos limpou, nos lavou e nos tornou puro. Então, existem rituais, novamente, que apontam para Jesus. É por isso que quando Jesus ele fala, está consumado, vem aqui, eu já realizei toda a lei, porque debaixo da lei só pode acessar o local do sacrifício e o Cordeiro Pascal, quem tem vestes alvas, mais que a neve. E é exatamente espiritualmente o que Jesus fez com cada um de nós. É por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve, alvo mais, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tudo que a lei apontava e fazia, Jesus ele executa, ele realiza, ele consuma. Quem está comigo diga amém. Aula de história para começar. Eu disse para você que hoje é um pouco diferente, mas daqui a pouco vai ter um glória a Deus, um aleluia. Eu estou ensinando, daqui a pouco eu começo a pregar. Então, da fortaleza Antônio, onde Jesus é julgado, onde Jesus leva chibatadas, onde ele é punido, onde ele é massacrado até o Calvário, só tem um caminho, via crucis, a via dolorosa. E de lá eu expliquei para você, da fortaleza até o Gólgota, 2 esquinas. A primeira eu mostrei para vocês uma inscrição e uma pedra. É a esquina onde Simão Cirineu ajudou Jesus, que para mim eu chamo de esquina da conversão. Agora, se você for entender, veja, de Cirene, daquela época, até Jerusalém, são quase 1000 quilômetros. E o texto dizia, e ele vinha do campo. Se a gente for traçar a saída e o local de onde Jesus saiu para ser fora das paredes da Jerusalém antiga, crucificado no Gólgota, a porta de saída é a porta de Damasco. Logo, as portas recebiam o nome da saída e da cidade que elas guiavam. Então, se eu entro pela porta de Damasco, eu vou pegar um caminho que leva até Damasco. Então, se você for ver no mapa, Cirene, para acessar Jerusalém, necessariamente precisa entrar pela porta de Damasco, que foi a porta que Jesus saiu para ser crucificado. Então, ele estava chegando para uma festa onde o Cordeiro Pascal seria imolado e sacrificado, e quando ele entra, Jesus está saindo. Ele está no movimento de entrada da cidade, e quando ele entra na cidade, ele se depara com um tumulto nessa porta. E o que eu acho interessante é que, quando ele vai entrando, que ele dobra, porque o encontro dele, diz a história e os estudiosos que foi nessa esquina, quando ele dobra a esquina, ele se depara com um tumulto e com um homem. Sabe o que eu acho bonito? Se você hoje, quem trabalha em trânsito sabe disso, quando você está dirigindo numa estrada e tem uma saída, tem uma bifurcação, ou tem um outro caminho que você precisa entrar, sabe qual é a linguagem técnica do Detran, de motoristas para mudança de rota, mudança de estrada? Conversão. Então ele está vindo aqui, e mal ele sabe que lá na frente vai ter uma conversão, porque ele vai ter um encontro com alguém que vai transformar a sua vida. Porque uma esquina aponta para isso, uma mudança de rota, uma mudança de caminho, uma mudança de trajetória. Não foi isso que aconteceu na sua vida? Você estava andando, um dia te convidaram para a igreja, mal você sabia, aquela igreja é uma esquina. Por quê? Porque quando eu me dobrar, eu vou me encontrar com Jesus. Vai acontecer uma conversão na minha vida, ele vai transformar a vida. Simão Cirineu está vindo e tem uma esquina e mal ele entende. Essa vai ser a mudança da trajetória da minha vida. Jesus sempre coloca mudanças de trajetos para poder nos converter, para poder nos atrair mais próximo dele. Ele chega, quando ele dobra essa esquina, para ir até o templo, que era o caminho que ele estava fazendo o contrário, quando se depara com um alvoroço, gente gritando, gente cuspindo, um tumulto, uma multidão. Quem sabe de longe ele vê, por cima da cabeça das pessoas, um madeiro subindo e descendo, num ritmo quase desacelerado, de cansado, e ele não está entendendo nada, e ele está em direção ao templo, entrando na cidade, para participar nesse mesmo dia da festa da Páscoa. Se ele vai participar e veio de tão longe, ele não veio de tão longe sem ter ingresso para a entrada do jogo. Se você vem de longe, torcidas organizadas fazem isso, eles vão para entrar dentro do estádio para ver. Logo eu penso, ele está entrando naquele local, já com uma veste bem branquinha. Por quê? Porque ele quer participar do derramamento do sangue do Cordeiro Pascal. Só que só pode entrar quem tem a roupa limpa. Aí tem aquele tumulto de 2 uma, ou ele vai pensar, rapaz, vão sujar a minha roupa aqui, de 2 uma. Ou ele volta, ou ele espera o tumulto passar.
Se você veio até agora, não volta não, fica aqui até o final da mensagem, que daqui a pouco você terá um encontro com Jesus, tá bom? Jesus já está no caminho. Se você está online, o pastor está falando muita história, não, fica aí, porque logo depois dessa esquina, dessa volta, Jesus virá ter um encontro com ele. Então, o texto vai falar que quando Jesus, sanguentado, na cabeça, no pé, na mão, na cruz, chega diante dele, Jesus desaba e cai no chão. Com isso, guardas forçam. A Bíblia não diz que ele foi voluntariamente. A Bíblia fala que ele foi forçado a ajudar. Porque ele não... Entenda, dentro desse contexto, para que ele vai ajudar? Eu estou vindo para participar de uma festa, eu mandei 1000 quilômetros. Eu não vou me sujar aqui, porque ao sujar com esse rapaz, eu não vou alcançar a festa do Cordeiro Pascal. Mal ele sabia qual era o sangue que ia manchar as roupas dele. Aleluia. Os outros falam, desce aí. E aí, remonta aquilo que nós mostramos. A história vai nos contar que Jesus, ao ser auxiliado, quando ele pega a cruz de Jesus para levantar, com uma mão, Jesus talvez teria colocado com a sua mão ensanguentada no ombro de Simão Cirineu para levantar, e outro naquela pedra, que até hoje as pessoas passam e tocam a sua mão. Então você imagina um homem sujo, quando ele fala forçado, ele pega essa cruz. O que ele faz? Já era. Acabou para mim. Andei de tão longe. Roubaram o meu ingresso de entrada. Eu estou com as vestes tão bonitinhas. Porque ele não poderia acessar o local do sacrifício. Ele não poderia receber um pingo do sangue do Cordeiro Pascal se as suas vestes estivessem sujos. E daqui eu dou uma volta para a gente finalizar e começar a aterrissar esse avião. Por isso que eu amo a Bíblia, porque quem consegue já entender para onde essa mensagem está indo. Cordeiro era imolado pelo sumo sacerdote, e o desejo dos que participavam era estar bem posicionados para que pelo menos um pingo do sangue que jorrava de cima desse altar caísse no seu ombro, caísse na sua veste, caísse na sua manga. Eles nesse tempo guardavam isso e era uma relíquia. Eu tenho aqui na minha sala uma bola de futebol, atrás de onde eu atendo, e está com um autógrafo de uma bola que foi feita pelo Pelé. Ele botou lá, André, para o Pelé. Eu guardo como uma relíquia, porque eu gostava muito desse camarada. Você imagina um pingo do sangue do Cordeiro Pascal, para quem era judeu e entendia o significado daquilo, então caía um pingo de sangue lá de cima desse altar que tinha no átrio, na sua roupa, ele pegava e dobrava, falava, não, isso aqui eu vou levar para minha casa, eu vou colocar isso no mural, eu vou colocar num quadro, todas as vezes que alguém entrar, os meus filhos entrarem, eu vou apontar, eu vou falar assim, ó, tá vendo? Eu entrei, eu fui para lá, e o sangue do Cordeiro Pascal, que foi imolado lá no templo, lá pelo sumo sacerdote, eu guardei porque ele caiu sobre a minha vida. Mas Simão Cirineu não pode mais experimentar disso, porque agora, forçado pelos guardas, ele baixa, ele tem uma mão ensanguentada, provavelmente em seus ombros, ele tem uma cruz toda ensanguentada, sendo carregada agora nos seus ombros. E a via dolorosa, via cruz, ela é marcada por 2 estações. Jesus é punido na fortaleza Antônia, depois colocado na cruz, e ele vai andando, tentando aguentar o peso dessa cruz. Quando ele chega nesse primeiro desvio, nessa primeira esquina, ele cai e ele é ajudado ou forçado a ser ajudado por Simão Cirineu. Ele pega e levanta. Só que Simão Cirineu não leva a cruz de Jesus até o Gólgota. Ele leva até um segundo ponto, que é uma segunda esquina, que é logo na subida do Gólgota, que é um monte. Então ele não carrega a cruz todo o trajeto. Ele carrega a cruz por apenas um trajeto. Então, a via dolorosa, ela é separada em estágios e fases. A primeira fase, onde Jesus está carregando. A segunda fase, onde Simão Cirineu está carregando por Jesus. Medido no mapa daquele tempo e em livros, entre um ponto e outro ponto, veja, entre o ponto onde Simão Cirineu se converte, pega a cruz, até o ponto onde tem a subida do Gólgota, são 50 metros. Ou podemos dizer, se ele está andando, como a gente anda assim, 50 passos. Por que para mim isso é significativo quando eu vi estudando esse número? Porque 50 é exatamente o número de dias entre a crucificação de Jesus e a descida do Pentecostes.
Por que isso é significativo? Porque Jesus já nos mostra, às vezes até através de uma possível coincidência, que antes do poder vem o perdão. Então aquele que está disposto a receber o perdão e carregar a sua cruz e ter manchado as suas vestes brancas com o sangue do Cordeiro verdadeiro, pode esperar que daqui a pouco o poder dele será derramado sobre a tua vida. Existe poder para quem é perdoado, existe Espírito Santo para quem é perdoado, mas essa é a ordem. Nós vivemos em tempos, às vezes, que pessoas querem viver poder, pregar com poder, rodopiar no poder, mas sem ter o perdão. Aleluia. Então a ordem não é essa. Primeiro estágio de quem quer viver e andar e ter sobre si a cruz de Jesus e ter o sangue manchado precisa de perdão. Deixa eu profetizar isso. A tua casa será perdoada, o teu marido, o teu filho, a tua esposa, eu não sei quem precisa, será perdoado. E depois do perdão, Deus vai derramar poder. Existe uma promessa de poder para aqueles que são perdoados. Tua casa primeiro vai experimentar o perdão e depois vai experimentar o poder. Então a morte de Jesus não é o fim, pelo contrário, é o início de uma trajetória de perdão e poder. E a gente vive a vida cristã assim: perdão e poder, perdão e poder, porque nos últimos dias derramarei sobre meu Espírito sobre toda a carne. Existe uma promessa para esse tempo, para a nossa igreja, para a nossa família. Aqueles que foram perdoados receberão o Espírito Santo e poder. Aleluia, aleluia. Então Simão fica parado ali, quando ele percebeu: tem um homem, veio de longe, eu não vou ter mais a minha gotinha de sangue, mal sabendo que o sangue que havia sido, ou havia manchado as suas roupas, era não do Cordeiro Pascal de Jerusalém, mas do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E volto a repetir, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, o Cordeiro havia sido morto. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque na cruz do Calvário existe perdão, e aqueles que estão debaixo desse sangue receberão perdão e poder. Então imagina, pessoas que disputavam um bom local para poder ter um pouco desse sangue nas suas roupas, e agora ele volta para casa, e o texto vai nos falar: Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo. Sobe aqui o pessoal do louvor para tocar um pouquinho para mim, os músicos, por favor. A primeira informação que nós temos de Simão Cireneu é o seu nome, que já nos dá muita informação se a gente começar a se debruçar no estudo. Cireneu, Cirene, África. Por que da África? Aqui eu falei um pouco sobre vocês. Simão, por quê? Porque ele tem nome de judeu, mas é africano. Que história é essa? O que ele veio fazer? E nós entendemos agora um pouco do que ele veio fazer, mas a Bíblia não dá mais informações. Pai de Alexandre e de Rufo. Novamente, o que eu estou dizendo aqui é apenas pensamentos acerca daquilo que está escrito de maneira restrita na Bíblia. Não digo para contradizer, porque eu tenho que entender um contexto e não machucar o contexto bíblico, mas era natural, é só você estudar um pouco sobre o que acontecia na Páscoa dos judeus e o que as famílias que iam para lá faziam. Então pessoas iam para lá, recebiam esse sangue, voltavam para sua casa e mostravam para a esposa, mostravam para os filhos: olha aqui a gota de sangue que eu recebi. Aí eu imagino ele voltando 1000 quilômetros, não sei se de camelo, não sei se a pé, eu não sei o tempo de viagem que ele levou. Aí os filhos tudo alvoroçado, tudo para cima: pai, como é que foi isso? Aí o pai tirando as malas, desfazendo as malas: ih, está sujo de sangue. Falou: não, esse aqui não é o sangue que vocês estão pensando, não. Eu fui para lá, me preparei, tentei chegar mais cedo, mas aí teve um tumulto. Aí tinha um cara ensanguentado, estavam falando crucifica, eu acho que ele era algum condenado, algum cara que cometeu algum crime. E aí eu fui forçado pelos guardas a ajudar, manchei, nem consegui chegar perto. Até porque depois de eu terminar de carregar, tinha uma multidão, já tinha até acabado a cerimônia. Eu não pude acessar a cerimônia e eu voltei de mãos abanando. Aí eu imagino, ele falou: mas pai, como é que foi essa crucificação? O texto vai nos falar lá em Atos, porque o apóstolo Paulo está escrevendo, ele escreve para jovens, escreve para novos pregadores, pastores, evangelistas, e ele cita o nome Rufo. Rufo como um estudioso da Bíblia, um estudioso da Torá,
um estudioso dos escritos. Pai, fala aí para mim como é que foi. Ah, meu filho, quando eu cheguei tinha um cara sendo cuspido, humilhado, estavam chutando ele, estavam dando chibatadas nele, estavam maltratando, estavam humilhando esse camarada. E eu imagino ele aqui, uau, Isaías 53, ele foi humilhado, ele foi exaltado. Pai, fala mais para mim. Não, filho, você não sabe que cuspiram sobre ele, penduraram ele numa cruz. Aí imagino ele indo para alguns salmos que falava que ele seria pendurado. Ele, pai, está aqui nas escrituras, fala mais um pouquinho. E conforme ele falava, o filho Rufo ia falando, pai, não sei não, mas eu acho que o Senhor teve um encontro real com o Cordeiro verdadeiro. Por quê? Porque tudo isso que o Senhor está dizendo e descrevendo, os profetas messiânicos do Antigo Testamento diziam que ia acontecer. Pai, você mirou num e acertou o alvo. Você morreu aqui embaixo, mas acertou o certo. Pai, porque você recebeu, eu imagino ele falando, o sangue do Cordeiro verdadeiro. Pai, nós fomos escolhidos. Porque fala a verdade. Por que Jesus vai cair exatamente na frente de Simão Sirineu? Tudo que acontece com Jesus tem um propósito. Jesus dorme de propósito. Eu ainda vou pregar sobre o sono de Jesus. Ele dorme na hora certa, no local certo, por um propósito certo. Por que Jesus desaba na frente de Simão Sirineu? Porque ele tinha um encontro marcado com aquele camarada. Ele queria manchar as roupas, as vestes daquele camarada com o seu sangue. Ele queria mudar a história não apenas dele, mas dos filhos. Mas não apenas dos filhos, porque é um camarada que veio da África. Então, se eu quero mudar uma nação, eu não começo com muitos, eu começo com um. Então, se eu quero derramar do meu sangue e do meu espírito sobre toda a carne, eu começo com uma gota de sangue. Mas aquilo que é uma gota de sangue numa vestimenta vai se tornar, quem sabe, talvez um dos maiores prodígios e um dos maiores meios de pregação do Evangelho para todo um continente. Porque lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, eu vou pegar capítulo 16, o apóstolo Paulo vai começar a saudar jovens, começar a saudar evangelistas que estão fazendo um estrago no inferno, pregando o Evangelho em todo o planeta conhecido naquela época. E entre eles ele fala, eu quero escrever, capítulo 16, saudai também a Rufo. Olha como ele descreve Rufo, o obreiro aprovado do Senhor. Uma túnica ensanguentada que fez com que o continente africano fosse impactado com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E quem sabe ele veio hoje aqui, não ensanguentado, mas em glória, mas ele parou aqui nesse lugar. Ele parou aqui na frente. Enquanto eu fiz não uma pregação natural como você está acostumado, eu contei aqui uma história. Mas talvez nessa história você se encontrou e você falou, pastor, eu tive um encontro. Eu já vivi essa esquina. Eu já tive a experiência dessa conversão. Jesus já esteve diante de mim e falou, meu filho, está aqui a cruz. Quer carregar? Para a gente carregar a cruz, a gente tem que estar debaixo dela. Você coloca o seu corpo debaixo dela e apoia. E o convite de Jesus nessa noite é, você quer ficar debaixo da cruz? Porque ao ficar debaixo da cruz, o meu sangue vai tocar nas tuas vestes. Se tiver sujo não tem problema, o meu sangue te limpa, o meu sangue te lava, o meu sangue te toca, o meu sangue te transforma. Então, as bênçãos da vida que Jesus pode nos dar, não precisa começar muito grande não. Começa com uma gota. Uma gota. Daqui a pouco ele derrama tudo. Daqui a pouco ele cura tudo. Daqui a pouco ele faz tudo. Mas hoje eu quis contar essa simples história. Desse jeito. Qual foi a visão de um homem que chegou pensando em ir no local e teve um encontro verdadeiro? É de alguém que Jesus propositalmente parou e desabou na frente. Porque a Bíblia fala, não mataram Jesus. Jesus que se entregou. Então, se ele controla o tempo da morte, você acha que ele não controla o tempo do desabamento, da queda? Ah, ele estava fraco. Ele conseguiria andar mais? Conseguiria. Ele faz tudo na hora certa e no momento certo. Se você já teve um encontro nessa esquina e já teve uma conversão desse jeito, fique de pé comigo nesse momento. Aleluia, aleluia. Sobe aqui, louvor. Aleluia. É bom a gente preparar o nosso coração para aquilo que relembraremos e vivenciaremos nesse fim de semana.
Ele está indo para o Gólgota e hoje nós fomos inseridos. A minha pergunta é: você quer pegar e ficar debaixo dessa cruz? A minha pergunta é: você quer que o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal verdadeiro, o Cordeiro de Deus, coloque o seu sangue nas suas vestes, alvas mais que a neve, para que você possa acessar o céu? Para fazer isso, você tem que aceitar. Pastor, eu fui forçado a vir nesse culto. Forçaram Simão Sirineu a carregar a cruz. E olha no que deu. É bom às vezes a gente ser forçado a fazer coisas que depois vão salvar a nossa vida, vão transformar a nossa vida. Talvez você pode testificar: pastor, eu aceitei Jesus, mas no dia que eu fui para a igreja, eu não fui de livre e espontânea vontade não. Me forçaram. Pastor, pediram tanto, encheram tanto a minha paciência, que eu falei: eu vou. E olha você aqui. Talvez isso é a condição de algumas pessoas. Talvez você veio nessa noite porque alguém encheu a tua cachola e a tua paciência. Eu não aguento, eu vou lá só para você ficar calado, calar a sua boca. Seja bem-vindo. Esse momento foi marcado no calendário de Deus. A tua vinda aqui não foi qualquer, foi proposital. Você veio no dia certo, na hora, você estava na esquina certa, no local certo. Jesus está passando por aqui e ele para e ele fala: você quer ficar debaixo da minha cruz e você quer ser manchado com meu sangue, ser perdoado pelos teus pecados? Essa é a nossa história. Simão Sirineu é um de nós que um dia, numa esquina da vida, sem expectativa do que poderia acontecer, muita gente veio hoje aqui, ou você no dia que você aceitou a Jesus, você nem esperava que estaria numa igreja. Você acordou de manhã com outro planejamento: não, vou no aniversário da fulana, de ciclano e tudo. Aí te ligaram: vou passar aí na tua casa. Vou passar aí, vamos lanchar, vamos. Aí te pega, você entra no carro, antes de lanchar vamos para a igreja. Você nem estava planejando. Simão Sirineu nem planejava, mas numa esquina da vida, um Jesus e uma cruz vieram na sua direção e marcaram esse encontro maravilhoso. Minha pergunta é: eu preciso desenhar mais para você entender que é hoje o que aconteceu com ele está acontecendo com você. Jesus está aqui. O sangue dele, espiritualmente falando, está sendo derramado e quer limpar e quer lavar pessoas que desejam se colocar debaixo da cruz para receber a salvação. Por isso, nós vamos louvar ao Senhor com Rude Cruz se erigiu. Nada melhor do que a gente terminar um culto lembrando isso, porque esse talvez é o culto que teremos na sede, ou no meio da semana você terá na sua igreja, mas você vai relembrar dessa palavra no domingo, quando você estiver com a sua família, no culto, na igreja, entendendo o que é a Páscoa. É a crucificação também, mas Páscoa remonta às esquinas da vida, onde nós nos encontramos com o Jesus da cruz. Não é só sobre Jesus sendo pendurado para limpar você, mas ele está aqui. Até antes de ser pendurado na cruz, ele já estava derramando o seu sangue sobre as pessoas, para mudar o trajeto das pessoas. Simão Sirineu foi transformado, mas os seus filhos também. Não é bonito ter o sangue de Jesus e depois ver que isso se propaga na sua família? Meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho, porque o sangue de Jesus que me alcançou vai alcançar eles também. Por isso eu quero fazer um convite simples. Eu vou pedir que a igreja feche o olho nesse momento, nessa noite gostosa. Entre nós tem alguém que entendeu essa mensagem, que se colocou nesta cena verdadeira. Isso aqui não é um conto, aconteceu. A Bíblia relata, a história relata. Existem as evidências físicas que eu mostrei para você deste encontro, que espiritualmente pode acontecer hoje com você. Existe uma esquina, existe um Jesus, existe uma cruz e existe um sangue. Você quer se colocar nessa cena? Se você deseja aceitar a Jesus e entregar a sua vida para Ele, antes da gente comemorar o dia que Ele entregou a vida dele por você, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir até a frente para aceitar a Jesus. Não é um convite só para quem está aqui presencialmente, mas para você que está me assistindo online, para você que está na rádio. Jesus morreu por você. Você aceita o sacrifício dele? Você quer ter as suas vestes manchadas pelo sangue dele? Se você quer, aceite a Jesus da forma como você pode, escreve no chat. Mas para que presencialmente? Se você estava afastado dos caminhos do Senhor,
e hoje você deseja retornar à comunhão do corpo de Cristo, o convite é estendido para você também. Esse sangue é para você, esse sacrifício é para você. Tem alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que hoje quer voltar a ter comunhão com o corpo de Cristo? Saia do seu lugar, vem à frente. Nós já vamos cantar e terminar esse culto, mas hoje a esquina está aberta para você. Jesus está aqui, a cruz está aqui e o sangue está aqui. A minha pergunta é: cadê você aqui? Você precisa estar nesse lugar. Se você convidou alguém que você sabe que precisa aceitar esse convite, não dá uma de guarda não força não, porque esse sangue aqui não é forçado. Mas fala para ele: você quer ir lá na frente? Aí você traz essa pessoa até aqui. Aí você fala: não fica com vergonha não é vergonha aceitar Jesus. Vergonha é viver a vida inteira sem ter Ele. Se tem alguém nessa condição que precisa, seja o Simão Sirineu dessa pessoa. Fala: deixa eu te carregar até lá, porque eu quero ver você lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vamos cantar juntos? E se tem alguém nessa condição que precisa ter um encontro, sai do seu lugar. O de cruz se erigiu, não dia fugir. Tem alguém nessa noite para ter esse encontro? Sai do seu lugar e vem aqui. Mas contemplo essa cruz, porque nela você lembra do dia do teu encontro com Ele? Você pode lembrar do dia do encontro que você teve com o Senhor? Pecador. Se você já tem esse encontro, cante bem alto para o Senhor. Do Senhor Jesus. Se tiver, não sei se estamos só entre salvos. Se tivermos, amém. Mas se tiver alguém que precisa ser alcançado, é a sua oportunidade hoje. Fazer a harmonia. Isso. Povo bom é povo assembleando. Cante: se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz.
suas vozes ainda. Eu e Jesus, ó. Na mensagem da cruz. Vergonha, está aqui a cruz. Que nem Simão Sirineu. Ah, Jesus, obrigado. Aleluia, obrigado pela cruz. Nós te louvamos pela cruz. Eu te louvo pelo encontro que tu teve comigo, Senhor. Eu lembro desse encontro, 9 anos de idade. Nasci em templo, em família cristã, mas com 9 anos de idade, no culto da irmã Lindomar, no terraço do templo central da Assembleia de Deus no Amazonas, Rua Duque de Caxias, eu tive um encontro com Jesus. Em um culto, numa esquina, ele se apresentou diante de mim. Jesus, a cruz e o sangue que me lavou. Pego essa cruz e carrego até hoje. E a decisão mais certa, mais linda, mais sábia que eu já fiz na minha vida. E peço a Jesus que eu continue caminhando, carregando esta cruz até a sua volta, para que no céu eu possa glorificar junto com Ele. Feche o seu olho. Senhor, muito obrigado. Estamos dias antes do que comemoramos como a Páscoa, onde Tu foi pendurado na cruz do Calvário no meu lugar. Mas Tu me deu uma chance de estar debaixo desse sangue, dessa cruz. Até antes de ser crucificado, Tu já ofereceu para Simão Sirineu esta opção. Tu o marcou com o Teu sangue, assim como Tu fez comigo. Por isso, Jesus, se Tu precisas alguém para continuar a pregação da mensagem da cruz, a carregar essa cruz ensanguentada, Senhor, pelo sangue, pelas marcas, pelos pregos que foram colocados em Ti, olha para essa igreja. Nós não nos envergonhamos, nós cantamos, nós pregamos, nós viveremos a mensagem da cruz. Se pessoas se rejeitam a pregar a mensagem da cruz, nós não. A gente canta, a gente prega e a gente vive a mensagem da cruz. Hoje eu preguei sobre a Tua cruz aqui, que um dia teve um encontro com cada um de nós. Muito obrigado por naquele dia de janeiro, que é o mês do meu aniversário, naquela esquina, Tu se apresentar diante de mim e falar: André, deixa eu colocar o meu sangue na tua vida, nas tuas vestes. Muito obrigado porque Tu salvou essas pessoas que aqui estão, que hoje estão se relembrando daquele dia e daquele momento onde estiveram contigo, Senhor. Muito obrigado pela Tua cruz e pelo Teu sangue derramado por cada um de nós. No nome poderoso de Jesus, faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua vida. Se assim você crê, cerra o teu punho na altura da sua fé, levanta bem alto. No 3, você vai gritar bem alto: eu amo a mensagem da cruz. 1, 2, 3.
E a vitória é nossa. Deus te abençoe. E feliz Páscoa em nome de Jesus.